Cara, então eu peguei. Fui eu que fiz, né? Vamos ver, tô curioso pra essas respostas. Então eu peguei na internet alguns nomes dos atacantes do Flamengo de 80 pra cá, não de 80 no brasileiro, mas pro final pra cá, né? Pra gente começar a comparar, né? E o primeiro nome que eu peguei foi o Nunes. Então, lá. Fala um pouquinho do Nunes primeiro, porque eu vi você falando Nunes, dele eu uma fiz vez. a biografia Sim. dele, né? O Nunes foi o primeiro jogador jogando pelo Nordeste a ser convocado para uma Copa do Mundo em 1978. E ele jogava no Santa Cruz, Santa Cruz chegava a todas as semifinais de brasileiro, era um grande time, e o Nunes foi chamado para jogar a Copa da Argentina em 78. Só que aí a CBF era no centro da cidade. Hoje a CBF é escondida na Barra, lá no centro, mas era no centro da cidade onde o povão ficava lá. E aí o Roberto não foi convocado, o Roberto Dinamite. Aí a galera do Vasco lá ficava... Todo mundo em cima. Roberto. Cara, na primeira que o Nunes se machucou, deu um machucadinho no treino, o médico Lídio Toledo na hora já meteu gesso nele, falou, tá fora da Copa, não sei o quê. E aí o Roberto foi convocado, acabou fazendo gols na Copa, mas o Nunes foi o primeiro jogador. Inclusive, o Nunes, pouco antes da Copa de 78, o Brasil jogou em Munique contra a Alemanha e ganhou de 1-0 o gol do Nunes. Passam-se os tempos e a gente jogando em casa toma de 7, né? Sim. Se fosse 7 em Berlim já seria um vexame, mas em casa não tem nem... Vale 14. Agora vamos lá, né? Vamos pro bate-pronto aqui com o Marcos. Nunes ou Bebeto? Bebeto. No Flamengo. Nunes. Tudo que eu vou falar é no Flamengo. No Flamengo? No Flamengo, não é em Copa. Nunes ou Bebeto? Isso. Nunes. Nunes ou Romário? Nunes. No Flamengo. Nunes? 2 gols na final do Mundial. Os 2 gols do primeiro título brasileiro. O que o Romário ganhou no Flamengo? Ganhou um campeonato carioca em 96. E o outro ele saiu antes do fim do jogo em 99. Então, Nunes. Nunes ou Renato Gaúcho? Nunes. Também? Sim, o Renato ganhou um campeonato brasileiro e a primeira Copa do Brasil da história do Flamengo, em 90. Inclusive como capitão, tendo o Júnior no time. Mas o Nunes, cara, o Nunes, ou o Gabigol, o Nunes. Porque o Nunes, cara, o Nunes é o Gabigol que a galera não conheceu. O cara fez 2 gols na final do Mundial, o cara fez o gol do bicampeonato no Olímpico, o cara fez os 2 gols na primeira vez que um time do Flamengo foi campeão brasileiro. Então, se você for nessa de Nunes no Flamengo, agora se for na história do futebol, o Nunes perde pro Bebeto, perde pro Renato e qual foi o outro aí? Romário. Perde fácil pro Romário, pelo amor de Deus. Nunes ou Sávio? Nunes! Essa aqui agora tem uma briga boa, eu acho, né? Tudo bem que você tá falando aí, tá defendendo o campeão do mundo, mas Nunes ou Adriano Imperador? Aí a briga já fica mais cachorro grande, porque o Adriano Imperador naquele time, pelo amor de Deus. Jogou muita bola em 2019, né? Em 2009. O Adriano, inclusive, eu lembro quando ele estava saindo para Inter de Milão e emprestaram pro Parma, enfim. Cara, eu já vi aquele cara com aquele corpo jovem, não sei o quê, me lembra muito hoje em dia, muito mal comparando, tá, com o Lohan, que o Flamengo tá destruindo com esse campeonato carioca aí, botando lá, tá destruindo o Lohan e vai vender por muito menos do que poderia vender. Aí daqui a pouco vai se arrepender porque lá fora o moleque... Mas acho que o Felipe não tá querendo ele também, né? Não sei se é extracampo. Aí pode ser uma questão extracampo, mas enfim, cadê o pessoal, cadê os psicólogos para resolverem o menino? Mas que tem talento, tem. Adriano e Imperador jogaram juntos, né? Ou Wagner Love, o Império do Amor, né? Adriano. O Wagner jogou bem no Flamengo também, né? Nessa passagem. Mas não ganhou nada. Adriano ou Edmundo? Adriano Edmundo? No Flamengo? No Flamengo não tem como comparar, né? Adriano. Mas agora o Edmundo em 97, naquela época de Vasco, também jogou muita bola, né? Eu costumo dizer que o Alex foi o melhor jogador do mundo em 2003, mas o Zidane ganhou porque estava no Real Madrid. Então o pessoal olha para quem está na Europa. O Edmundo foi o melhor jogador do mundo em 97. Só que o Ronaldo estava no Barcelona e aí levou. O Ronaldo em 96 estava muito melhor.
Em 97, o Edmundo era um mágico, era um Ronaldinho monstro. Gaúcho, era um monstro. Teve um jogo contra o União São Fez João, 6 gols, né? 6-0, 6 Vasco. gols dele e ainda perdeu um pênalti. Se você pegasse hoje o Ronaldo de 97 e o Edmundo de 97, o Edmundo foi melhor? O Ronaldo de 97 e o Edmundo de 97, Edmundo. Edmundo. Adriano Imperador. É aquilo que o Renato fala. Ah. Vem jogar nos campos aqui da rua Bariri, esburra, É difícil, ou né? vai jogar lá no tapetinho, cheio de craques do lado. Tem gente que muito fala mais que, fácil. fala que se o Real Madrid jogar a Série B do brasileiro, não sobe, né? Pô, bota o Real Madrid pra jogar no campo do No São Bangu. Cristóvão. É. Um Moça Bangu bonita, com 50 graus. Exatamente. Adriano Imperador ou Gabigol? No Flamengo? No Flamengo. Gabigol. Gabigol, maior. Gabigol, cara, são 2 Libertadores, são 4 gols em 3 finais de Libertadores, são 3 gols do título em 2 finais de Libertadores. Saiu, não tem como. o Adriano deu um campeonato brasileiro maravilhoso, mas o Gabigol, o nome dele é o que a gente fala dos livros. Daqui a 30 anos ele vai vir com o Netinho no Maracanã e a gente vai estar gritando Gabigol. Exatamente. Por mais que ele já tenha saído. Né? Sim. Gabigol ou Pedro? Pedro Queixada. Mais importante pro Flamengo é o Gabigol, mas muito mais jogador é o Pedro. E assim, é até uma... Foi triste pro Gabi, que a gente viu que o Tite não gostava do Gabi, né? Que o Tite tirou o Gabi. Sim. Mas o Gabi foi jogar numa outra função pro Pedro ir pra Copa do Mundo. E o Pedro foi pra Copa do Mundo, inclusive meteu o gol de pênalti contra Sim. a Croácia na nossa Inclusive eliminação. errou o passe lá pro Fred lá na linha de fundo. Sim, mas assim, o Pedro foi pra Copa porque o Gabigol saiu. Exatamente. A Copa era do Gabi. O Gabigol foi fazer a função tipo a do Bruno Sim, Henrique sim. pro Pedro ficar de finalizador total. Porque o Bruno Henrique tava machucado, né? Exatamente. Mas tecnicamente, o Pedro é um dos melhores jogadores do Brasil. Isso contando com os internacionais. Você acha Rafinha você acha que o Pedro é nível europeu? Porque virou até meme, acho que foi o Luiz Roberto, o narrador, quando falou que o Pedro era melhor que o Lewandowski. É melhor que o Lewandowski. Ah, não é. É melhor que o Lewandowski. Mas a questão é a seguinte... É melhor do que o Pedro é melhor do que o Lewandowski? O Pedro, tecnicamente, é um monstro. Se você for olhar, cara, o Pedro, tecnicamente, uma bola que vem alçada, ele já mata, já toca, a visão panorâmica, tudo. O Pedro é um monstro. Só que tem uma coisa, tem certos jogadores que é questão de habitar. Tipo o leão. Se você botar o leão no aquário, ele não vai ser um leão. Entendeu? Então tem certos jogadores que aqui vão jogar demais, mas lá fora, onde não tem a família, não tem... O Adriano mesmo, continua na favela, lá ali ele se dá bem, cara. Com mais dinheiro que ele tenha, ele é o habitat dele. Então, por exemplo, o Edmundo jogava demais, mas quando foi pra Europa, não se jogou, deu muito né? bem. O Renato Gaúcho é um cracaço. Mesma coisa. Foi pra Roma, é o segundo jogou. pior estrangeiro da história do não futebol jogou. italiano. O Gabigol arrebentou aqui no Flamengo, foi pra lá, não jogou joga. nada. Pedro, a mesma coisa. Pedro Então, foi pra Itália. então nessa questão assim, o Pedro é de nível internacional, mas talvez lá não vá se dar tão bem quanto aqui.